Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História é um áudio que trata de forma simples de acontecimentos da história e hoje o Tempo de História ele vai falar um pouquinho sobre o Iluminismo. O Iluminismo ele também pode ser chamado de ilustração ou esclarecimento e é interessante a gente pensar um pouco nessas expressões. Iluminismo vem de iluminar, ou seja, dar a luz, trazer a luz. Assim como ilustração, lustrar, você dá brilho, e o brilho também traz a luz, ele reflete a luz. E esclarecimento no sentido de tornar claro, e você também torna claro trazendo a luz. Então, é interessante a gente pensar nessas expressões, entendendo que o iluminismo foi um movimento de ideias baseado no uso da razão, e a razão seria a luz que iluminaria as pessoas a terem uma vida melhor. O iluminismo foi esse movimento de ideias que surgiu na França no século XVIII, que recebeu o nome de Século das Luzes, contra o antigo regime. Então, para a gente entender o iluminismo, é importante a gente lembrar um pouquinho do que foi o antigo regime. Eu gosto de falar do antigo regime, criar um quadro do antigo regime, um panorama do antigo regime, destacando três características principais. Um relacionado à política, e política aqui no sentido mais amplo, de relações de poder. Outra relacionada à economia, como é que era organizada a economia durante o antigo regime, e outra relacionada à sociedade. Bem, em relação ao poder, durante o antigo regime havia a monarquia absolutista, ou absolutismo monárquico, ou simplesmente absolutismo. Em linhas gerais, como a gente pode caracterizar o absolutismo? O rei tem poder absoluto. Lembrando que monarquia é uma palavra que reúne duas ideias. Mono, arquia, governo. Então apenas um manda, o monarca. E no caso do absolutismo, não é qualquer monarca, é um monarca que tem a centralização do poder nas suas mãos. Agora, se um monarca ele tem poderes absolutos, isso significa que ele vai mandar em tudo e em todos, inclusive na economia. E isso nos liga à segunda característica. Como é que era a economia no antigo regime? A economia no antigo regime ela era caracterizada pelo mercantilismo. E uma das principais características do mercantilismo é o intervencionismo estatal. E o que significa esse palavrão, essa expressão, intervencionismo estatal? Intervencionismo no sentido de intervenção, de intrometimento. Estatal, Estado. E no caso do absolutismo, o Estado é o rei. É o governo do monarca absolutista. Então, o intervencionismo estatal é quando o rei controla a economia. Não há liberdade na economia. Em relação à sociedade do antigo regime, era uma sociedade estamental. A palavra estamental vem de estamento, ou seja, a sociedade do antigo regime se assemelhava à sociedade lá do feudalismo, uma sociedade rigidamente hierarquizada, dividida em clero, nobreza e o povo. Lembrando que não havia mobilidade social naquela época. E aonde o povo sustentava os privilégios dos outros estados. Alguns historiadores eles gostam de classificar essa sociedade conforme a função que cada um desses grupos assumiam. Por exemplo, o clero seria responsável por orar. Lembrando que o clero é formado por membros da Igreja Católica. A nobreza, responsável por guerrear. Lembrando que, desde o feudalismo, a riqueza era a terra. Então, para proteger a sua terra ou até mesmo ter mais guerra, muitos desses nobres guerreavam. E o povo era responsável pelo trabalho. Até porque, se o clero ora e a nobreza guerreia, qual é o grupo que trabalha nessa estrutura? Era o povo que trabalhava, pagava elevados impostos para sustentar os privilégios do clero e da nobreza. E lembrando que o povo era um dos grupos mais heterogêneos, mais misturados. No povo, a gente pode encontrar diversos grupos, como artesãos, camponeses, os servos, e principalmente os burgueses. Lembrando que os burgueses eram essencialmente comerciantes. Pois bem, pensando nessa estrutura então do antigo regime, não é difícil a gente chegar à conclusão que era uma estrutura injusta. E é contra
essa estrutura injusta que os pensadores do iluminismo começam a propor suas teorias. Se a gente for pensar no caso dos pensadores, cabe a gente se perguntar, lá no antigo regime, os pensadores poderiam abertamente criticar o monarca absolutista? Não. Logo, muitos pensadores reivindicavam liberdade de expressão. Em relação aos comerciantes, os burgueses, eles poderiam fazer o comércio livremente? No antigo regime? Não. Se havia o mercantilismo, se havia o intervencionismo estatal, não havia liberdade na economia. Logo, muitos comerciantes defendiam o chamado liberalismo, a liberdade econômica, o livre comércio. Em relação aos servos, os servos tinham liberdade lá no antigo regime? Muitos deles eles ainda estavam presos à terra. Então, muitos queriam liberdade individual e também igualdade jurídica, igualdade de direitos. Frente a essas considerações do antigo regime, a gente consegue entender quais seriam as teorias baseadas no uso da razão que muitos filósofos iluministas defenderam. E para a gente terminar, falar um pouquinho sobre o despotismo esclarecido. Despotismo vem de déspota, um tirano, um governante que age com violência, impõe a sua vontade. Só que não é só um déspota, é um despotismo esclarecido. Esclarecido vem de esclarecimento, que é o iluminismo. Ou seja, o despotismo esclarecido foi um momento onde monarcas europeus fizeram reformas conciliando as antigas práticas absolutistas com novas ideias iluministas. Então, por exemplo, o monarca ele poderia continuar a governar, só que ele adotaria ideias iluministas como o liberalismo, por exemplo, dar mais liberdade para a economia. A gente não pode esquecer que o iluminismo serviu de base para muitas revoluções. Então, muitos monarcas podem ter observado que se eles não fizessem mudanças, eles poderiam ser destituídos pela população, poderiam perder seus tronos, ou até acontecer o que aconteceu com Luís XVI, que perdeu literalmente a sua cabeça, que foi guilhotinado pelos revolucionários franceses. E cabe destacar alguns dos principais déspotas esclarecidos, como Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia, José I de Portugal, Carlos III da Espanha e José II da Áustria. Eu fico por aqui. Esse foi o Tempo de História. Estão disponíveis outros áudios, tanto sobre a história do Brasil quanto história geral. Para acessar esses áudios, se inscreve no canal Tempo de História do YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Você também pode seguir a gente na página do Facebook Tempo de História e também a conta do Instagram. Até a próxima!